Neste mês de outubro, vamos conversar sobre o luto infantil. Falamos muito sobre luto, mas pouco sobre o luto da criança e quais as percepções que ela tem acerca da morte. Então, temas como como a criança entende a morte, ou é indicado ou não levar uma criança ao velório, como dar a notícia de que alguém próximo a ela morreu, entender como é o luto infantil, né? Então, esses assuntos a gente vai tratar neste e nos próximos episódios. Fica por aqui, vamos conversar. Olá, meu nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informação e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separe um lencinho e vamos conversar. Nós compreendemos a morte a partir daquilo que aprendemos com os adultos. Então, se os adultos mostram para a criança a morte como sendo algo assustador, horripilante, como você acredita que ela vai compreender esse fenômeno? Quando ela se tornar adulta, qual será a relação dela com o tema? Possivelmente ela terá muito medo da morte, ela terá muito medo de perder as pessoas que ama, e ela pode ter muita dificuldade na vivência de um luto. E se ela crescer em uma família em que a morte é tabu, em que ninguém fala sobre o assunto e que também não se fala mais sobre quem já morreu, né? Ela vai crescer sem entender. Ela não vai ter um repertório sobre o assunto. Então, quando ela vivenciar uma perda, ela pode se sentir completamente perdida, assustada e muitas vezes sem saber como comunicar as suas dores e as dificuldades que advêm com essa perda. Porque, como esse era um assunto proibido na infância, ela cresceu sem saber como lidar com isso. Mas e se essa mesma criança for instruída sobre a naturalidade da morte? Se ela perceber em sua família o amor por quem se foi, se ela conseguir entender a importância das homenagens, da manutenção da memória, você pensa que ela pode vivenciar o luto de uma forma mais natural quando passar por uma situação de perda? Claro que aqui eu não estou dizendo que a compreensão da naturalidade da morte vai tirar a dor de uma perda importante. O que eu quero dizer é que essa pessoa estará muito melhor preparada para lidar com esse momento. Claro, tudo depende de diversos fatores e eu sei que não tem como generalizar, né? Mas a tendência é de que quanto mais a pessoa entende a morte como um processo natural da vida, mais ela terá ferramentas para lidar com seu próprio trabalho de luto quando acontecer. E é importante também saber que a criança ela tem uma capacidade de compreensão sobre a morte compatível ali com a sua idade. Tá? Então, até os 2 anos, por exemplo, a criança ela não tem compreensão intelectual da morte. Isso não faz sentido para ela. Né? Ela sente a ausência, ela poderá procurar pela pessoa que morreu, inclusive protestando por algum tempo, pode ficar mais chorosa, fazer birra, né? Então, quando ela percebe que a pessoa não aparece mais, ela tende a ter uma mudança no comportamento. Já dos 3 aos 5 anos, essa percepção vai sendo modificada, né? Então, crianças nessa faixa etária, elas são muito literais, elas não conseguem compreender que a morte é irreversível, né? Para ela é como se fosse nos desenhos, morre, mas pode desmorrer, né? Não é nem voltar a viver, é desmorrer, acabou a morte. Apesar disso, elas já conseguem perceber que algo está errado quando alguém morre. Então, portanto, é muito importante explicar a morte para elas de uma forma simples, porém paciente e muito amorosa, né? Pode-se, inclusive, e até é indicado que faça isso, que conte que a pessoa morreu, né? Essa palavra morte é autorizada. Então, pode ser que a criança pergunte sobre a pessoa que morreu diversas vezes, durante muito tempo após a morte. É preciso ter muita paciência, né, e responder para ela quantas vezes forem necessárias, porque esse conceito de morte
é um conceito muito complexo e difícil dela compreender nessa fase. De forma geral, evite dizer para as crianças coisas como: ah, ele viajou, ou Deus chamou para morar com ele, ou ela nos deixou, ou está dormindo para sempre, né? Essa pessoa está dormindo para sempre. Porque as crianças podem ter dificuldade em entender essas metáforas, sabe? Principalmente as menores. Então, dependendo do que for dito, ela pode criar expectativas de uma possível volta, ou ainda desenvolver alguns medos por conta disso. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para essa compreensão poder ficar um pouquinho mais fácil. Então, ela pode começar, por exemplo, a ter muito medo de dormir, porque ela acredita que é assim que morre. Porque quando o avô morreu, ela ouviu que o vovô está dormindo para sempre. Ou ela pode começar a ter medo de Deus, ou qualquer que seja, né, essa instituição superior. Porque ela pensa que Deus pode levar as pessoas que ela ama embora. Porque, Deus chamou essa pessoa para morar com ele, né? Ou então, demonstrar uma ansiedade exacerbada quando alguém próximo precisa viajar. Porque vamos pensar que disseram para essa criança que o irmãozinho viajou, né? Então, já que o irmãozinho não voltou mais, ela pode pensar que essa pessoa também não voltará. Outra coisa importante é evite dar muitas informações de uma só vez. Então, responda somente ao que for perguntado, evitando dar muito detalhe, exceto se a criança trouxer dúvidas mais específicas para você. E aí você decide como vai responder. Já ali por volta dos 6 aos 9 anos, as crianças passam a entender que a morte é irreversível, mas elas ainda não entendem que é inevitável. Nessa fase, você pode reforçar a informação de que a morte da pessoa é mesmo irreversível, sempre com muito cuidado e com muito carinho. Você pode usar, por exemplo, a morte de um animal de estimação para que ela compreenda melhor esse conceito. Pode ser que nessa fase a criança comece a questionar até sobre a própria morte e sobre a morte das pessoas próximas. Você pode explicar, por exemplo, que a morte é natural, faz parte da vida, mas que de forma geral vivemos muito tempo, né? Só que aqui é importante que não se faça promessas que a gente não tem como cumprir, né? Eu sei que essa pode não ser a conversa mais fácil de se ter com uma criança, mas é importante que aconteça se ela trouxer esses questionamentos para você. Já acima dos 10 anos, essa criança começa a compreender também a inevitabilidade da morte. Aqui, essa criança já começa a compreender questões mais filosóficas, né, e científicas acerca da morte. Então, ela pode começar a ter alguns questionamentos existenciais, né? Então, incentive a criança a tirar dúvidas, caso ela tenha alguma, mas, muito importante, respeite o espaço dela. Algumas crianças podem demonstrar mais curiosidade, né, mais abertura para conversar, mas outras podem preferir ficar mais quietinhas. De toda forma, mostre-se disponível, né, para quando ela quiser conversar. De forma geral, essas conversas sempre serão difíceis, principalmente quando é para conversar sobre a morte de alguém próximo, tanto da criança quanto de quem está ali com ela. É importante que essa conversa seja muito honesta, muito aberta, mas que ao mesmo tempo seja cercada de empatia, de cuidado e com muita compreensão dos limites dessa criança. A honestidade aqui, ela pode evitar algumas confusões no futuro, porque vai possibilitar que essa criança, dentro da capacidade dela naquele momento, claro, de poder viver o luto dela e de compreender a morte como natural desde muito cedo. É importante que se use uma linguagem fácil, né, para que ela compreenda. E quando for conversar com ela, busque na tua fala, no teu tom de voz, trazer conforto naquele momento. E além disso, a validação dos sentimentos da criança é primordial. É importante que ela saiba que tá tudo bem se sentir triste, tá tudo bem sentir saudade, ou com raiva, confusa, e que ela tem com quem contar quando esses sentimentos aparecerem, ou se ela tiver alguma dúvida e ficar confusa ali, né?
Hoje existe no mercado diversos livros infantis que falam sobre a morte, sobre o luto, né? E para diversas faixas etárias. E eles podem ser usados como facilitadores dessas conversas. Alguns filmes e animações também podem ser bons recursos, sabe, para trazer para os pequenos. Eu quero aqui abrir um parênteses em relação às idades. As idades que falei aqui são aproximadas, né? A gente sabe que cada criança é única, assim como as suas vivências, suas experiências, o contexto social e cultural e econômico em que ela está inserida. E isso faz com que os conceitos apresentados aqui sejam desenvolvidos ali mais ou menos rápido. Então não é uma regra, tá? Olhe com carinho para a criança, compreenda onde ela está nesse momento, né? Para então abordar o tema da melhor forma. Porque por exemplo, eu falo de uma criança entre 3 a 5 anos, depois de 6 a 9. Então pode ser que com 6 anos ela ainda não muda uma chavinha rápido, né? Então a gente precisa ficar de olho também nessa maturação emocional da criança, tá? Assim como os adultos, as crianças precisam de apoio, também precisam de carinho e de cuidado em seus lutos. A morte pode ser um conceito bem confuso para as crianças, né? Por isso é muito importante respeitar o tempo de cada uma. É importante respeitar o processo delas em lidar com essas informações recebidas e com a morte em si. E tá tudo bem se elas não compreenderem tudo de imediato. No tempo delas, elas entenderão. Obrigada por me acompanharem até aqui. No próximo episódio, vamos falar sobre a difícil tarefa de dar a notícia da morte de alguém amado para uma criança. Nos falamos no próximo sábado. Um abraço. Até lá. Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais.